Pesquisa aponta que o uso de emendas PIX é maior em cidades menos desenvolvidas. Os detalhes no comentário político de hoje com Vonúvio Praxedes. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo apontou que cidades menos desenvolvidas receberam proporcionalmente mais emendas PIX, consideradas de baixa transparência, do que cidades mais desenvolvidas. Segundo a análise realizada com base nos valores distribuídos por deputados e senadores em 2023 e 2024, 47% dos recursos destinados a cidades com índice de desenvolvimento humano municipal baixo ou muito baixo foram por meio de emendas PIX. Em contraste, nos municípios com índice IDH-M alto ou muito alto, essa proporção foi de 32%. A pesquisa considerou as emendas individuais destinadas pelos congressistas, sem contar os recursos de bancada ou de comissão, que foram empenhadas nos últimos 2 anos de execução obrigatória pelo governo Lula. Em números absolutos, isso significa que não é possível saber pelo portal da Transparência Federal onde foram usados 3,9 bilhões de reais dos 8,3 bilhões doados pelos parlamentares às cidades mais pobres nesse período, nem 4,6 bilhões dos 14,6 bilhões entregues às cidades mais ricas. A facilidade na liberação desse tipo de verba é um dos fatores que tornam as emendas PIX populares entre parlamentares e prefeitos. Ao contrário das emendas convencionais, que exigem a aprovação de projetos e prestação de contas detalhada, a transferência especial depende apenas de uma confirmação do município para que os recursos sejam depositados diretamente no caixa da prefeitura. De acordo com a ONG Transparência Brasil, municípios menores ou com menos estrutura costumam buscar essa modalidade de emenda porque ela tem liberação mais rápida. Os deputados, por sua vez, também preferem enviá-la para mostrar resultados ao eleitor. Lembrando que a lentidão foi uma das justificativas para a criação das emendas PIX lá em 2019, mas o problema é que os municípios não têm transparência na maioria dos casos. O valor das emendas parlamentares em geral tem crescido de forma substancial desde 2020. Elas se tornaram a principal ferramenta do poder de deputados e senadores em suas bases eleitorais e são usadas como moeda de troca em negociações entre Congresso e Executivo, tanto no governo Jair Bolsonaro quanto no governo Lula. É preciso observar que municípios menores não possuem capacidade de investimento e muito ou a totalidade dos investimentos em infraestrutura, por exemplo, são graças a essas emendas. O problema é a transparência. Cada vez mais parlamentares estão com mais poder que os cargos executivos e isso tem gerado insatisfações. Ainda deve demorar um tempo até haver as devidas adequações.